O tema hoje é muito interessante, porque você deve diversificar seus negócios. Isso aqui vale para todo mundo. Quem tem uma pequena padaria, quem tem uma fabriqueta de bolos, ou você que tem uma fábrica, você que tem uma loja muito grande de venda de automóveis, de ração, você que é afiliado, você que vende sorvete, você que tem uma frota de caminhão, frota de carro, você que tem qualquer tipo de comércio, qualquer tipo de negócio de indústria, você tem que tomar cuidado para não deixar todos os seus ovos em uma cesta só. Aí você fala, pô, Evandro, mas eu só sei fazer uma coisa. Eu pensava isso também. Lá em 2007 eu fundei a primeira empresa, que foi uma escola. Depois disso eu fundei o online, que foi a segunda renda. Eu tinha o físico e eu tinha o online. Depois eu virei dono de escolas regulares, ensino médio fundamental. Opa, terceiro negócio. Depois eu aprendi que eu conseguia fazer desenvolvimento pessoal, quarto negócio. Depois veio as redes sociais, quinto negócio. Aí eu descobri que eu podia fazer angel, ou seja, eu colocava dinheiro em meninos excepcionais e abria e fundava empresas que eu ia alavancar elas ao longo do tempo. Ou seja, diversifique a sua estrutura. Todos vocês que são empresários, vocês têm os seus negócios. Os seus negócios são chamados hubs, só que vocês não enxergam um hub. Por exemplo, você tem uma padaria. A sua padaria precisa de energia, ela precisa crescer dentro do ecossistema de padaria. Não precisa? Precisa. Mas a mesma padaria que tem aqui, dentro da padaria, ou você faz uma subdivisão e ganha mais dinheiro, por exemplo, fazendo um café lá dentro, pode ser um café popular, um café gourmet, onde tem as mesinhas e as coisas ali, você pode também transformar no mini mercado no que tange a frutaria, ou seja, vai no Ceasa, pega de manhã, pega suas frutas e coloca lá. No mesmo ecossistema, você tem várias fontes de rendas menores. Por quê? Porque se uma flopar, você tem a outra. Galera, existe uma regra sobre o dinheiro que diz assim, se você tem 3 rendas, na verdade você só tem 2, porque merdas acontecem o tempo todo. Você pode perder essa primeira renda, você fica com as outras 2. Se você tem 2, já é perigoso, só tem uma. E se você só tem uma renda, é um perigo danado. É o que acontece, por exemplo, que quem é CLT e perde o emprego e fica desempregado. Só tinha uma fonte de renda e parou muito tempo gastando energia para aquilo. Então eu não estou dizendo que você tem que se focar no seu negócio, não. Pelo contrário, seu negócio A merece atenção de 90% do tempo. Na verdade, o 80-20. Dá atenção 80% ao seu negócio e 20% a pensar em coisas novas. No primeiro momento, ele pode não abrochar as coisas novas, mas com o tempo ele é igual uma rosa. Ele fica comprimido ali no botão de rosa, daqui a pouco ele floresce. Ou seja, organize um pensamento de ser grande dentro do seu primeiro negócio. Tem que crescer. Mas paralelo a isso, veja as suas habilidades como empreendedor e abra outras coisas. Existem pequenas franquias que você pode comprar que agrega valor ao seu negócio principal. Eu não gosto muito de franquia não, mas eu acho que se as franquias pequenas conseguirem agregar um valor dentro do seu ecossistema, às vezes você pode usar o seu mesmo espaço físico, a mesma estrutura, mesma coisa vocês que são empreendedores menores e trabalham hoje, está muito comum, está acabando um pouco agora, tá? Mas estava muito comum em 2020, 21, 22, 23, ao tal do home office, onde você tem um trabalho home office. Cara, dentro da sua casa e trabalhando com uma equipe que pode estar home office, cada um na sua casa, você pode ter 3, 4, 5 negócios. Eu sempre gosto de diversidade de rendas. Ou seja, eu vou repetir, colocar todos os seus ovos numa cesta só é um perigo e um risco acessório que você não deveria cobrir na sua vida. Eu vejo muita gente falar muita groselha na internet, mas cara, eu ensinei a galera a estudar porque eu estudei e passei muitas provas da minha vida. E eu ensino o cara a empreender porque, cara, acredita, eu tomei muita pancada e cresci. Eu tenho resultado. E essa experiência que você está tendo aqui de ouvir de um cara que caiu, levantou várias vezes e tem experiência de te dizer, se você tiver 5 rendas, você está blindado. Porque uma hora você vai perder a quinta, vai ficar 4. Você vai começar a caçar a quinta de novo. Antes de você achar mais uma, você perde a quarta, fica 3. Aí você começa, acha mais uma, acha mais outra. Eu costumo dizer que em tempos gloriosos você tem 5. Quando está em baixa, você perde 3, fica 2. Você fica na berlinda. Antes de cair para ficar uma só, você acha a terceira, a quarta e a quinta. Ou seja, você tem um lastro para voltar depois de um tombo. Assim como quem quebra o negócio, mas tem caixa. Quem perde o emprego, mas tem dinheiro guardado. Há tempo de se recuperar. Eu não estou querendo que você faça mágica. Eu estou querendo que você tenha um lastro para sua recuperação em tempos difíceis. E os tempos difíceis vão acontecer. Todo mundo tem tempo difícil. Se você for ver, a grande parte da vida de Moisés, principalmente quando você lê Êxodo e lê Deuteronômios, que é o Pentateuco, o início da Bíblia, que o início da Bíblia você tem 5 livros. Você tem Gênesis, você tem Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômios. Nessa jornada que começa em Abraão e vai lá até Moisés, você vê que Moisés é um homem que passou lá o começo da vida, que a mãe dele teve que colocar ele bem bebezinho no rio, porque senão ele ia acabar sendo morto. E ele foi parar nos braços
da esposa do faraó, onde ele virou um dos filhos do faraó. Ele era irmão de Ramsés. E nesse processo, ele teve uma vida muito abastada no Egito, né? Até ele descobrir que ele era o libertador do povo hebreu. E ele passou o primeiro time dele, ele foi para o primeiro tempo dele no deserto. Depois ele voltou para libertar o povo, e depois, com o povo liberto, após passar o Mar Vermelho, ele também passou 40 anos no deserto. Ou seja, ele caiu, mas ele lá no deserto, ele sabia porque estava pronto com os mandamentos de Deus. Ou seja, nós temos aí uma estrutura que todos os grandes homens passam pelo deserto, mas você tem que ter uma programação. Cara, Moisés era um homem levantado e conduzido por Deus. Você tem que ter fé, mas você tem que se preservar. Tem uma regra que eu digo assim, o que é competência do homem, o pai do céu não move uma palha. Moisés resolveu ir para o deserto pela primeira vez e ele resolveu voltar. Se Deus mandasse ele não voltasse, não ia adiantar nada. É a mesma coisa você. Pessoas abençoadas e ungidas vindo e falando com você o tempo todo. E não só eu tenho certeza que um monte de gente deve estar falando para você que é empresário. Não tenha uma renda só. Se preserve. Já viu aquela frase que a gente detesta de pai e mãe, que assim, eu te disse, eu te avisei que ia dar problema? Para não ter essa frase, se você quer ouvir mais sobre o assunto, deixa seu comentário aqui embaixo e eu vou responder sobre tudo e a gente pode ter um tema mais profundo sobre renda extra. O que você achou? Agora, se você está vendo um vídeo e não é empresário, trata de ser, porque para ficar rico no Brasil, só sendo empresário. Se você já é empresário e está desesperado querendo largar seu negócio, calma. Se você está tomando pancada é porque você é grande. Deus está te testando e vai te colocar no futuro. E terceiro ponto, eu estou aqui para te ajudar, mas antes disso, não esquece. Então você não vai ter ajuda minha, tá? Curte, se inscreve e deixa seu comentário. Vai, abençoado.